E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico e a grande final da Copa Americana, que foi disputada no ritmo rápido entre Wesley So e Aronian, o leão da Armênia, que tava aí jogando xadrez de altíssimo nível. Agora vamos ver em detalhes o que aconteceu nessa grande final e quem foi o campeão da Copa Americana. Te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vem o norte-americano Wesley So contra Levon Aronian, o leão da Armênia, também naturalizado norte-americano. Agora, na grande final, o Wesley So botou o quê? Um peão-dama. Foi pra solidez. Agora, eles entram aqui, ó lá, o Aronian escolhe a Ninzo-Índia. E depois de dama C2, roque E4, é uma linha normal. O lance mais jogado nessa posição para as pretas é D5, mas o Aronian é um jogador que arrisca. O Aronian tem um estilo bem pra cima, bem dinâmico, ele joga um lance mais raro aqui, que é o lance C5, que vai entrar no caos, como vocês vão ver, e é tudo que o Aronian queria nessa partida. Ele queria ganhar de pretas aqui. Mas sabem que o Wesley So jogou E5, dá um totó no cavalo, agora vem essa linha, olha lá, um cavalo ameaçado pra cá, um cavalo ameaçado pra cá, tem o tema da cravada, o So deu um totó no bispo, o Aronian segurou, e agora vem a troca e entra no caos. Porque nesse momento, o Wesley So jogou B4, e depois que o bispo volta, ele toma em G7. Observem que o Aronian, ele não retomou esse peão. Ele utilizou um tema muito interessante de zagueirão, que é manter o peão do teu adversário como um escudo do teu próprio rei. Então, muitas posições de defesa, tu pode utilizar esse recurso para não expor demais o teu rei. Agora, as máquinas não gostam muito dessa posição para as pretas, mas a gente vai ver que o Aronian aqui estava dentro das preparações dele. Preparações arionísticas, como a gente vai entender em detalhes. Observem lá. O So seguiu desenvolvendo, agora D5 foi jogado, ele tenta abrir um pouco da posição, dama toma C3 recuperando esse peãozinho, e agora E5, e observem que a ideia do Aronian é abrir o jogo para as peças dele, olha lá, abrir o bispo de C8, aqui o So tomou em D5, claro, tu não pode retomar de dama, senão tu perde o bispo, mas o Aronian quer jogar dinâmico, pá, E4 ele jogou, e o centro tá andando, cavalo D4 foi jogado, e agora bispo E5, ela entra nesse tema da cravada, o So segue desenvolvendo, melhorando as peças dele, e cavalo D7 com a ideia de cavalo B6 e tomar o peãozinho de D5. Então o Aronian quer só botar as peças pra jogar. Olha como ele gastou pouco tempo no relógio. Começou com 15, tá com 14, enquanto o Wesley So gastou um pouco mais de tempo, calculando ali como se ele esquivar das balas que vinham vindo. Aqui, o So não deixou o Aronian passar o cavalo pra pegar o peão de D5, ele cravou, o Aronian deu um totó no bispo, tentando tirar essa formação, só que aqui o Wesley So, ele abre mão do bispo de casas claras. Observem quão complicada vai ficar a posição depois dessa troca. Porque, claro, as pretas têm o par de bispos aqui. Nesse momento, o Wesley So, ele fez o roque e dama H4. Observem que o Aronian já começa umas ameaças de mate, ele provoca uma debilidade aqui nas casas claras, porque o So jogou o lance G3 e depois de dama H3, observem que as casas claras ficaram muito mais enfraquecidas. E aqui é um tema estratégico muito importante. As brancas não tem o bispo de casas claras. Então, defender esse enfraquecimento não é tão fácil. Olha como o Wesley So vai tentar botar um pouco mais de segurança aqui pro rei dele. Ele joga o lance F4. Qual que é a ideia? Poder defender a casa de G2 com alguma peça. Com a torre, com a dama em algum momento. Então, ele já joga esse lance aqui. Nessa posição, o Aronian jogou o bispo F6. Rafael, calma lá. Ele não podia ter tomado de passagem? Até pode. A questão é, será que deve? Porque depois de dama por, tu descrava o cavalo, a dama tá jogando, as brancas aqui conseguem uma vantagem até decisiva, então tem que ter um certo cuidado. O Aronian mandou o bispo para F6 mesmo, agora a dama E3 foi jogado, saindo dessa cravada desagradável, e bispo G4 tá lá. O Aronian já começa a trazer o bispo aqui para essas casas claras enfraquecidas. Torre F2, o So joga um lance super de defesa, segura também agora o bispo em B2, estava meio solto por ali, torre de A em E8, e cavalo B3 e tá lá. O Wesley So quer secar um pouco dessa posição, ele quer quebrar o par de bispos do Aronian. Só que nesse momento, o Aronian jogou um lance brilhante. A tática afiadíssima do leão da Armênia. Olha o lance que ele jogou, porque o bispo tá solto em F6. O Aronian jogou o inacreditável. Torre, toma D5. Utilizando, mais uma vez, os temas táticos. Porque se tu tomar em F6, tu vai entrar em problemas. Tanto é que nessa posição foi jogado o lance torre E1 aqui pelo Wesley So. Ele traz a torre de A que ainda não estava jogando e vamos tentar segurar esse par de bispos. Agora, você sabe em quê? Rafael, mas por que ele não tomou a ideia do Aronian que ele joga? Esse gardezinho aqui dá um totó na dama e depois de dama E1 ele recupera a peça com juros. Porque agora o peão tá avançando
e quase promovendo. Além ainda do fato do bispo de cores opostas e o enfraquecimento do rei das brancas, que é maior do que o do rei das pretas, olha lá. Então, não entrou nisso. Torre D5, lance brilhante do Aronian, afiadíssimo na estratégia, na tática, no jogo agudo. Foi jogado torre E1 pelo Sô. Agora o Aronian tomou em B2 e passou a dama para H6. E ele fica de olho na retomada do peão de G7 em algum momento. E claro, esse peão passado é tudo que as pretas querem. Avançar esse peão e tentar promover. Nesse momento foi jogado torre D2. O Wesley Sô tenta simplificar. Observe que o cavalo dele não joga direito. Foi jogado dama D6 mantendo ainda o controle da coluna. Aqui o Sô trocou, simplificou um pouco. Passou o cavalo para D2 de olho nesse peãozinho. Só que agora bispo F5 e tá lá. O peão segue vivo. A posição é dificílima. Vale o título da Copa Americana. Cavalo F1 foi jogado manobrando. O cavalo tenta vir para casa sólida de E3 para bloquear o peão passado. Bispo H3 e agora cavalo D2. Aqui o Wesley Sô volta. Porque, claro, o Aronian ia tomar esse negócio aqui, isso desse moleza. E o teu rei tá bem exposto. Cavalo D2. Passou a torre para E6 agora jogando na solidez. Torre C1 buscando um certo contra-jogo. E agora o Sô recupera. Toma aquele peão de E7 que ficou caindo ali. Pois desde o início da partida, agora que chegou o momento. Torre C5 foi jogado. E, claro, vem o aperto do tempo. 2 minutos para cada lado. Dama D3. Observem que o Aronian falou, a gente troca as damas. Mas o peão anda mais uma casinha. Será que isso é tão bom? O Sô aqui jogou com cheque. Rei F8 e aqui ele tentou jogar pra cima. Um momento muito importante. Porque aqui o Wesley Sô cometeu um erro. Com 2 minutos no relógio, ele jogou dama C5, que é uma linha que interroga duas. Uma linha que pode custar a partida aqui pra ele. Vocês sabem que as máquinas dizem que o melhor lance nessa posição é simplesmente passar o rei. Joga com rei F2 e tenta ali. Se vier a troca, o rei tá meio que bloqueando esse peão. Claro que as pretas não são obrigadas a trocar. Mas o Wesley Sô, ele tentou jogar e pro mate. Ela jogou dama C5. Só que aqui o Aronian jogou torre D6 e tu tem um problema. Porque, claro, a torre tá cravada e o bispo segura esse cheque com dama C8. E ele ameaça tomar o cavalo. E o drama todo é que as brancas não conseguem defender esse cavalo. Olha lá, o cavalo não tem pra onde saltar. Aqui tu tá levando o mate. Cavalo B3 não vai pra lugar nenhum, tu tá tomando. E eu tô ameaçando tomar. Como que tu vai defender isso? O cavalo ficou trancado. O Wesley Sô ainda encontrou o recurso de torre H5 contra-atacando o bispo. E se o bispo sai de mau jeito, eu posso ganhar a casa de F1 pro cavalo. Só que aqui, o Aronian jogou o fino lá, tomou em D2, cai H3, e agora ele joga B6 e nessa posição, o norte-americano Wesley Sô abandonou a peleja. Sim, o Aronian foi o grande campeão da Copa Americana. Rafael, não tá claro. Mas por que abandonou? Porque o peão passado é terrível e a exposição do rei das brancas é mais terrível ainda. Por exemplo, se tu jogar um lance como dama C8, eu jogo torre D8, ataca a tua dama, tu não tem mais cheque, e quando tu tira essa dama, tu vai levar mate, lá, dama E3, e não tem jeito. O rei tá muito exposto, e tu entra com as peças todas, é mate, entrega a dama, e com tomates, fim de jogo. E tá no ar a precisão desta peleia da grande final. Sabem o quê? O Aronian fez ali próximo de 93%, mas jogou com uma máquina terrível, um lance brilhante, o torre toma D5, mas é mais do que isso. Ele arriscou. Jogou uma subvariante da Ninzo Índia, toda preparadinha, mais aguda, 1000 graus, pra tentar ganhar de pretas, e trouxe o ponto. Aronian, o grande campeão, o leão da Armênia. Se tu gostou da análise, não esquece de likear aí embaixo, e até os próximos vídeos!